Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Então, nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos então com o nosso estudo de Provérbios. Hoje, dia 20, porém, hoje é 21, né? Porém, nós estamos ainda no capítulo 19 e nós vamos então continuar, né, o capítulo 19, versículo 13. Nós paramos no 12 ontem, né? Então hoje nós vamos para o capítulo 13. Então vamos lá, vamos estudar, pedir a sabedoria a Deus, pedir o discernimento do Espírito Santo para que nos conduza a essa leitura, para que a gente possa buscar cada vez mais o entendimento e colocá-lo em prática, né? Porque a verdadeira sabedoria vem quando a gente coloca em prática aquilo que nós aprendemos. Isso é crescer, isso é adquirir bom senso, isso é buscar, né, que a sabedoria que está aqui no nosso mundo, mais a sabedoria divina, né? São a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. Nós precisamos das duas sabedorias, principalmente, né, da sabedoria vertical que vem de Deus. Mas essa nós só conseguiremos se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos aqui, ou seja, colocarmos em prática a sabedoria horizontal, né? Então vamos lá, não deixe para amanhã, né? Vamos fazer hoje aquilo que a gente pode fazer, levar a palavra para alguém que a gente possa levar hoje, né? Fazer aquilo que a gente tem que fazer hoje, porque é só hoje que importa, é só hoje que existe e é hoje o melhor dia da sua vida, porque é um presente que Deus deu, que você acordou, você está vivo, então faça jus a esse dia maravilhoso e leve a palavra para alguém que precisa, para alguém que ainda está dormindo, né? Então desperta, ó tu que dormes, né? Então vamos lá? 13, versículo 13. Começa bonito, hein? Filho insensato é desgraça para o pai. E a mulher queixosa é goteira que não para. Veja, filho insensato é desgraça para o pai. O que é um filho insensato? É um filho que não obedece, é um filho que acha que ele sabe tudo, né? Não quer escutar a palavra do pai, que orienta ele aos bons caminhos. Então é aquele filho que não tem, que quer saber, mesmo não tendo direito à herança, ele pede a herança, né? E ele vai lá e esbanja tudo. É aquele filho que a mãe tenta corrigir, mas acaba muitas vezes cedendo aos caprichos. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ser uma desgraça para o pai, né? Vai ser uma desgraça. Muitas famílias são destruídas, né, por filhos que os pais, na verdade, não souberam educar, né? E muitas vezes também souberam educar, mas que o filho não acolheu a educação, ao ensinamento, e aí acabou se perdendo no mundo e acabou dando muito desgosto para os pais. Então, quanto mais a gente colocar o filho da gente no caminho do Senhor, né, a gente sabe que é só mesmo o caminho do Senhor que vai levar as pessoas a se transformarem. Então, gente, não tem como a gente não buscar o Senhor, né? Em tudo buscar, em tudo dar graças a Deus, né? Porque Ele é o nosso Criador, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva ao caminho correto, né? Então ensine seu filho, desde pequenininho, ensine ele, busca a palavra, busca ler junto, porque ele quando crescer ele vai lembrar. E mulher queixosa é goteira que não para, veja, uma goteira que fica pingando ali, principalmente se estiver numa lata, né? Nossa! Ou então aquela goteira que tá assim em cima de você, né? Que às vezes a casa da gente cai goteira quando tá chovendo. Ou goteira que. Aí é complicado essa goteira, né? O que significa isso? É uma coisa chata. Então, mulher queixosa, mulher, não seja queixosa. Marido, ouça essa mulher, por que ela está queixosa? Na Bíblia eu procurei, gente, e não acho nenhuma parte que fala mulher, amem seus maridos. Mas tem somente maridos, amem as suas esposas. Porque uma mulher que sente amada pelo marido, gente, você não precisa pedir para ela amar o marido, de forma nenhuma. A mulher que é amada, que é respeitada, que é valorizada dentro da sua casa,
ela é uma bênção de Deus na vida desse marido. Agora a Bíblia diz sim, mulheres estejam submissas ao seu marido. O que é submissas ao seu marido? Nós estamos submissos a Deus, ou seja, nós estamos buscando fazer aquilo que Deus fez, a missão que Deus passou para nós, submissos a Deus. O que nós temos que ter com Deus? Intimidade. Deus tem que ser o nosso amigo. Ele é o nosso Salvador, Senhor e amigo. E amigo tem intimidade. Então, mulheres têm que ter intimidade com seus maridos. Maridos têm que ter intimidade com as suas esposas. E submissão é o seguinte, é estar sob a mesma missão. Juntos, ali, na mesma missão. Ou seja, conversando, colocando tudo às claras, né? Dirigindo a família, dirigindo aos filhos. Então aí a família vai crescer, vai prosperar, porque estão todos na mesma missão, ou seja, falando a mesma língua, olhando no olho. Eu já falei isso em outros versículos, né? Em outros capítulos. E olha esse aqui que lindo, ó. Casa e patrimônio são herança dos pais. A mulher de bom senso é dom de Javé. Veja, a mulher de bom senso é dom de Javé. Essa mulher tem bom senso, ela é uma criatura nova, transformada no Senhor. Se a mulher é uma criatura nova, transformada no Senhor, ela vai transformar a sua casa, ela vai transformar tudo que está ao lado dela. Por quê? Porque quando eu me transformo, as outras pessoas ao meu lado se transformam também. Não tem como você mudar e a pessoa que está ao seu lado não muda. Quando você muda para o bem. E quando você muda para o bem? Mas quando você muda para o mal também, viu? Pode ter certeza. Se você é ruim, vai colher ruindade, né? Então, quando a mulher tem bom senso, ela edifica o lar. Ela educa os filhos. Ela constrói a família. Ela ajuda o marido. Se vocês lerem lá em Efésios, olha uma dica boa para vocês lerem depois. Efésios 5, 21 a 33, você vai ver e vai conhecer o que Deus tem para, né? Que ele não fala através das cartas de Efésio, o que Deus fala para gente, mulheres e maridos. E ame-se uns aos outros. Por quê? Porque a família, gente, a família é o centro de tudo, a família é o cerne, a família é o alicerce, é a base de tudo. Por isso que o inimigo quer tanto destruir a família, por isso que o inimigo quer tanto colocar na cabeça das pessoas, principalmente da mulher, né? Por que o inimigo atenta tanto à mulher, será? Né? Porque a mulher é que trouxe a salvação. Quem deu a luz? Quem gerou? Quem gerou Jesus? Quem gerou a salvação? Foi a mulher. Então, por isso que ela tenta tanto a mulher. Tanto é que até o primeiro pecado, a primeira desobediência foi feita através da serpente para a mulher. Então, ela tenta a mulher. Mulheres fortes, mulheres de bom senso, mulheres que estão com Deus, ela vai vencer o inimigo, ela vai vencer a serpente. Né? Então, nós precisamos buscar cada vez mais próximo de Deus para que a gente possa vencer esse inimigo que quer destruir as famílias, que quer destruir os lares, que quer destruir a mulher. Mulher, amem vocês, amem-se e respeitem. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, amem você. Primeiro você se ame para que você possa amar o seu esposo. Você pode dizer para mim, nossa, mas meu marido, você não conhece meu marido. Tá. Vamos lá. Você errou, de repente, no recrutamento, né? Você talvez fosse aquele homem que você no princípio achava maravilhoso, depois ele se tornou uma pessoa que você não gostaria de conviver, né? Então você errou no recrutamento, vamos dizer assim, recrutou o soldado errado. Mas agora treine esse soldado. Treine esse soldado. Ame-se a si mesmo e depois vá treinar esse soldado. Porque se você errou no recrutamento, você tem que aprimorar o treinamento. Você tem que melhorar o treinamento. Por quê? Porque a mulher, ela é a pessoa
que edifica o lar. Ela é a base para que exista uma família forte. Não se esqueça disso. Mulher, você tem tudo nas suas mãos, porque a mulher de bom senso é dom de Deus. Então, mulheres, amem-se a si mesmo. Amem-se os maridos. Esteja sobre a mesma missão. Não vou dizer que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade. Como vai ter dificuldade? Mas em Cristo nós conseguimos superar. Porque nós somos fortes com Ele. E você sendo forte com Cristo, você vai ser forte para transformar sua casa, seu lar, seu marido. Não abandone. Abandonar não é a melhor solução. Abandonar é a solução que o inimigo tem. Para que essas famílias se desmantelem. Para que as famílias se desagreguem. Que nós estamos vendo hoje no mundo acontecer. Quantas famílias, né, separadas, destruídas. Quantas doenças causadas, quantos males. Por isso que o perdão tem que estar acima de tudo. Se não fosse para perdoar, Jesus não tinha dado essa ordem que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Pensa, Jesus é a pura sabedoria. Jesus é a sabedoria. Lá no capítulo 8 de Provérbios a gente vê que Jesus é a sabedoria. Então veja, siga os princípios daquele que é a sabedoria, para que você possa adquirir sabedoria. Ah, mas você não sabe como que é perdoar uma pessoa que te fez mal, que te faz mal. Sei sim. Sei, já perdoei pessoas que me fizeram muito mal. Mas o perdão não é para eles. O perdão, eles não merecem, né? A gente pode dizer, mas o perdão não é para quem merece. Porque se o perdão fosse para quem merecesse, você também não mereceria a graça da salvação que Jesus deu, que Ele morreu por você e por mim, que somos pecadores. Então veja, o perdão, gente, é perder a razão. Você quer ter razão ou você quer ter paz? É perder a razão. É se amar, porque se o perdão é para mim, eu me amo e eu vou perdoar as pessoas. Então quando você perdoa de coração, você se constrói. Você cresce, você amadurece, você tira aquela carga que está sobre você. O inimigo te coloca carga. O inimigo te dá, o jugo dele é pesado. Mas Jesus é leve. Venha a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Busque o Senhor. Ele nos alivia. A vida se transforma mais fácil. A vida se transforma mais gostosa de viver. Com certeza. Vamos lá? Versículo 15. A preguiça faz cair no sono e o preguiçoso passará fome. Já vimos isso, né? Não precisa nem falar. Quem observa o mandamento conserva a vida, mas quem descuida a própria conduta morrerá. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Quem observa o mandamento conserva a vida. Siga nos mandamentos de Jesus. Jesus resumiu o mandamento só assim, ó. Ame-se uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o princípio da vida. Esse é o princípio da sabedoria. Isso é o principal mandamento que conserva a nossa vida. Se eu amo o meu próximo, sendo amigo ou inimigo, mas é o meu próximo, eu vou perdoar. Eu não vou guardar mágoa. Eu não vou ter rancor. Eu não vou ter ódio. Eu não vou ter inveja. Porque eu amo. Porque eu amo a mim. E amo o meu próximo. Porque eu amando o meu próximo, eu vou estar amando mais a mim. Eu perdoando o meu próximo, eu vou estar amando mais a mim. Porque o perdão é para tirar a carga das minhas costas. Né? Então veja. E quem se descuida do mandamento vai o quê? Né? A conduta vai morrer. Não vai ter boa conduta. Né? A própria conduta morrerá. Ou seja, o que é conduta? É aquele modo de você viver. Né? Se você não observar o mandamento, você morre, você apodrece, você adoece, você encurta os dias de sua vida porque você adoece. Né? A doença nos afasta de Deus, porque ela nos... Olha assim, a doença não é que nos afasta de Deus, muitas vezes ela nos aproxima, né? Mas a doença é sinal de que nós estamos
fugindo daquilo que Deus tem para nós. Porque a doença, ela é causada na alma. E se uma alma está contrita, uma alma está com as emoções deterioradas, é porque nós não estamos buscando naquele que nos alivia o fardo. Você percebe? Por isso que a doença, ela nos afasta de Deus. E através da doença nós buscamos a Deus. De repente, através de uma doença, né? Se não for por amor, como a gente costuma dizer, né? Que pela dor, é muito melhor buscar Deus pelo amor, né? Muito, muito melhor buscar Deus por amor que Ele tem pela gente. Não pela dor que a gente está sentindo, que aí a gente busca Deus e se compromete a fazer tudo para Deus porque a gente está querendo se livrar daquela dor. Mas se você busca Deus sem dor, você não vai experimentar dores, porque Ele tira de você as dores. Ele já carregou as nossas dores e os nossos pecados. Percebe? Vamos lá. Versículo 17. Quem ajuda o pobre empresta a Javé, e que lhe dará a recompensa devida. Ajude o pobre. Ajude o pobre em todos os sentidos. Porque o pobre, muitas vezes, ele não sabe por que ele está naquela pobreza. Muitas vezes ele tem batalhado, mas tem batalhado de forma errada. Muitas vezes ele está resistindo àquilo que ele não conhece. E nós devemos ter. Porque quanto mais consciência eu tenho, mais eu tenho que anunciar e ajudar. Porque quanto mais eu tenho, mais o Senhor me dará. E quanto menos eu tenho, menos eu terei e menos será dado. Isso é bíblico. Então, quanto mais você tem, mais responsabilidade você tem também. Seguir o projeto de Deus tem um custo, tem as tribulações. Quanto mais você faz, mais você tem que fazer. E quanto mais você tem, mais você faz, mais você vai ser cobrado daquilo que você não fez, porque você não fez se você tinha. Então, veja, nós temos que fazer, porque é muito prazeroso a gente fazer o bem. É muito gostoso a gente poder ajudar as pessoas. É muito gostoso porque quando a gente aprende a amar esse Deus, a descobrir esse Deus maravilhoso, e a ver e sentir Ele na gente, e a gente quer que outros também sintam esse fogo que a gente sente dentro da gente. E a nossa face tem que transparecer a face de Cristo, porque nós somos sua imagem e semelhança. Nós temos que levar esse Cristo às pessoas que ainda não conhecem. Então vamos lá, versículo 18. Olha lá, corrija seu filho enquanto é tempo. Corrija seu filho enquanto é tempo, enquanto ele é pequeno, corrija nas leis do Senhor. Coloque a vida para ele. Ensine o que é vida para ele. Né? Corrija seu filho, eduque seu filho, ame seu filho. Faça seu filho se sentir amado. Faça seu filho se sentir imagem e semelhança de Deus já desde pequenininho, que ele entenda. Na barriga da mãe já, né? A mãe já deve falar e orar por ele. E conversar com ele, com ela, no útero já. Porque ele escuta. Ele ouve. E olha, corrija seu filho enquanto é tempo, mas não exagere a ponto de matá-lo. Aqui tem várias versões e traduções que a gente possa, interpretações, né? Que a gente possa tirar desse pequeno versículo. Veja, corrija seu filho enquanto é tempo e não exagere a ponto de matá-lo. Aqui não exagerar a ponto de matá-lo é você, se você exigir demais de seu filho também, você pode fazer com que ele se afaste de você. Você está exigindo demais. Você está colocando uma carga nele que ele não pode suportar. Né? E você também tem que educar todos os dias um pouquinho. E deixar ele fazer. Muitas vezes a gente quer educar o nosso filho, quer que ele faça do jeito que a gente quer. Então isso também é matar. Não deixar ele fazer as coisas como ele precisa fazer. O seu filho precisa crescer. O seu filho, enquanto pequeno, deve beber leite. Mas a partir do momento que ele cresce, ele tem que comer comida sólida. Mas comer comida sólida, ele tem que caminhar com as próprias pernas. O que eu quero dizer com isso? Que muitas mães querem educar seus filhos a vida toda. Tem filhos que não aprendem a crescer porque a mãe não deixou os pais, né? Principalmente a mãe,
que a mãe que a gente fala, porque o homem é o provedor da casa, então o homem tem que sair buscar o alimento e a mulher é que tem que ensinar. Eu sei que hoje sai a mãe, sai o marido, né? Então a educação tem que ser dos dois também, porque sai o pai e a mãe para trabalhar, né? Mas mesmo assim, você consegue dar educação para seus filhos. Mas a mãe que não trabalhe, eduque seu filho. Mas não a ponto de matá-lo, a ponto de não deixar ele viver, não deixar ele se transformar. Mães que querem os filhos na volta dela a vida inteira. Filhos que têm 30, 40 anos, 50 anos e ainda estão mamando na mãe, literalmente, bebendo leite. Literalmente não, né? Mas na forma de falar. Ou seja, não crescem. Porque a mãe quer fazer tudo, o filho não sabe onde tem uma colher. A mãe põe o prato na mesa e põe comida para o filho. Mãe, deixa seu filho crescer. Seu filho precisa crescer. Você cresceu, o seu filho precisa crescer também. Não mate seu filho, não crie seu filho dentro de uma bolha. Porque depois ele pode trazer para você desgraça para você, trazer humilhação para você, trazer desgosto para você. Você não educa bem seu filho, depois você quer dizer que seu filho é que não presta. Muitas vezes. Eu não sei mais o que eu faço com esse menino, porque você não educou ele na educação de Deus. Então não eduque seu filho na educação de Deus, mas não a ponto de matar. O violento, versículo 19. O violento deve ser punido. Se você o poupar, ele se tornará pior. Aqui dá até para entender aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se você não punir a pessoa que é violenta, ou seja, se você não corrigir as pessoas, se você não ajudar as pessoas, elas vão se tornar cada vez mais violentas, né? Se ele é próximo de você, se é seu filho, mesmo que você não esteja próximo, mas se é seu filho que é próximo, e se é seu amigo que é próximo, aliás, todos são os nossos próximos, né? Mas tem aquele próximo mais próximo, que é a nossa família. Então a gente tem que corrigir, a gente tem que buscar levar a palavra de Deus. A gente tem que simplesmente falar assim para a pessoa: você sabe quem você é? Né? Você sabe que tem um Deus que te criou, a sua imagem e semelhança? Então vai levando a palavra, vai corrigindo a pessoa, porque se você não corrigir, o violento, ele vai se tornar pior. Se você poupar a correção, ele vai se tornar pior. Quantas oportunidades a gente perde de corrigir nossos filhos, quanta oportunidade a gente perde de falar uma palavra para uma pessoa. A gente escuta às vezes a voz de Deus dentro da gente para falar alguma coisa para aquela pessoa, mas a gente fala assim: ai Senhor, mas será que sou eu? E deixa, e você não obedece aquela palavra que veio para você para falar para aquela pessoa. Se vem alguma palavra para você falar, se Deus está mandando para você falar, fale, porque é aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Então ajude as pessoas. Então o violento deve ser punido. Porque o que é punir? É correção. Né? É correção. É disciplina. É colocar a pessoa a ser disciplinada. 20. Escute o conselho, aceite a correção e você chegará a ser sábio. Né? Escute o conselho, aceite a correção e você chegará a ser sábio. Não existe sabedoria se não tiver conselho, se não tiver correção. Lembra que eu dizia que a gente tem que ter vários conselheiros? Aí está a sabedoria. O que é conselheiros? Pessoas que nos orientam, pessoas que nos guiam, pessoas que nos ajudam, pessoas que já passou por aquilo que nós passamos e pessoas que já passou por aquilo que nós estamos passando e que já superaram, né? E pessoas que podem nos dar um apoio, uma ajuda, né? Para que a gente possa sair de certas situações que nós estamos vivendo. Então, escute o conselho, aceite a correção. Muitas vezes nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos mudar de rota. Aceitar a correção é mudar a nossa rota. É uma metanoia, é mudança de atitude, mudança de rota. A correção nos leva a uma metanoia. O homem imagina muitos planos, mas o que permanece é o projeto de Javé. Lembra que a gente faz nossos planos, mas tem que dobrar nosso joelho para pedir intervenção a Deus, para que
Ele nos dê o projeto real que a gente deve fazer. Então, o homem imagina muitos planos, mas o que permanece é o projeto de Javé. Busca Javé para nos seus projetos, em tudo na sua vida, busca Javé. O que se deseja do homem é o amor, e vale mais um pobre do que um mentiroso. Sem dúvida, né, gente? O que se deseja do homem é o amor. É o amor, porque o amor tudo pode, tudo suporta. Vai lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 13, capítulo 13, você vai ver o que é o verdadeiro amor. E depois você me conta. O temor de Javé conduz para a vida e a pessoa dorme tranquila e sem pesadelos. O que é o temer a Javé? Temer a Javé é odiar o mal. Javé é odiar o mal. Se a gente odeia o mal, Deus está presente perto da gente, né? Mas se a gente não odeia o mal, o que a gente vai fazer? Se a gente ama o mal, mas só vai fazer coisas erradas. Então, amar a Deus é temer a Deus. E temer a Deus é odiar o que Ele odeia. Temer a Deus é um extremo respeito. Temer a Deus é você ser obediente. É você fazer e cumprir a vontade dEle para você. E o temor de Javé, então, conduz para a vida. E a pessoa dorme tranquila. Ou seja, com a consciência tranquila. O que é consciência tranquila? É a mente certa de que você fez a coisa certa. Aqui, versículo 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não é capaz de levá-lo à boca. A preguiça é tanta que ele não consegue levá-lo à boca. Quanto mais buscar, né, o prato de comida. É um preguiçoso. Vai ver as formigas, preguiçoso, né? Cuidado para não cair a indigência do menino. Faça aquilo que tem que ser feito. Transborde na vida das pessoas. Prospere. Rompa. Faz romper a semente que Deus colocou dentro da sua vida. Não espere que Deus vai fazer para você. Deus espera você fazer. Lembra que eu dizia ontem? Deus faz o que tem que ser feito. Desde que você faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, você faz o possível, Deus faz. Ele entra com o impossível. 25. De novo, ó. Castiga o zombador e o ingênuo ficará esperto. Corrija o inteligente e ele aumentará o seu saber. Então veja, castigue o zombador e o ingênuo ficará esperto. O que é ingênuo? Ingênuo é aquele que não tem conhecimento, é aquele simples, aquele que vai como que é? Vai na correnteza, né? Vai seguindo. Ah, falaram que é bom, tá indo. Falaram que é ruim, tá indo também. Então ele é ingênuo, ele não tem sagacidade, ele não tem discernimento, não sabe o que é discernir, o que é certo, o que é errado. Ele é ingênuo, né? Ele não é humilde, ele é ingênuo. Humildade é diferente de ingenuidade. Humildade é você ser um filho sagaz, um filho inteligente e ser sábio. Isso é ser humilde. Ou seja, não ser uma pessoa arrogante, ter amor no coração, né? Agora, diferente de humildade, ingênuo é aquela pessoa que não tem conhecimento. Então, veja, se você castigar o zombador, o ingênuo ficará esperto. E corrija o inteligente, porque muitas vezes a gente é inteligente, mas não é sábio. A gente é inteligente porque a gente conhece, buscou, né, aqui, mas tá guardando para si. O inteligente, ele guarda para si o conhecimento, ele é inteligente para ele. Mas ele não passa esse conhecimento. A partir do momento que você começa a passar o conhecimento, você vai adquirindo sabedoria. Então, se você disciplinar, né, o inteligente, o corrigir o inteligente, ele aumentará o seu saber. E aí, então, ele vai ficar o quê? Sábio. Versículo 26. Quem maltrata o pai e expulsa a mãe é filho desonrado e infame. Gente, por pior que tenha sido seu pai, por pior que tenha sido sua mãe, eles deram aquilo que eles sabiam dar. Ninguém dá o que não tem. Por isso que a gente tem que buscar cada vez mais, conhecer mais, para quê? Para que a gente possa dar o melhor, para que a gente possa dar aquilo que Deus preparou para nós, para que nós possamos ser pessoas transbordantes, pessoas que faz a sua semente brotar dentro de você, que você possa germinar e plantar essa semente em boa terra, para que você possa frutificar, para que você possa ser um conhecedor, né,
da palavra de Deus para que você possa ter conhecimento e você educar e ajudar as pessoas. Porque quanto mais eu sei, mais eu vou passar. Então, você não vai passar aquilo que você não sabe, você vai passar aquilo que você sabe. Então, seu pai, sua mãe passaram aquilo que eles sabiam, passaram aquilo que eles também aprenderam. Se eles apanharam para ser educados, eles vão bater para ser educados. Se eles forem humilhados, eles vão humilhar porque eles acham que é isso que é o correto para. Então, perdoe seu pai, sua mãe, por pior que eles tenham sido. Porque eles, por pior que eles foram, eles deram a vida a você. Eles deram a vida para você. E essa vida, você pode melhorá-la a cada dia. Então, perdoe, porque você tem o conhecimento. Perdoe seus pais. E não os abandone. Porque se você o abandonar, você não é sábio. E aí o que acontece? É o que fala aqui. Ó. Quem maltrata o pai, expulsa a mãe, é filho desonrado e infame. Um filho desonrado e infame para Deus é um filho não merecedor das recompensas. É um filho que no final vai ser julgado por aquilo que fez. E o seu julgamento vai passar pelo fogo. Então, cuidado. Honre seu pai e sua mãe. Ame-os acima de tudo. Perdoe-os acima de tudo. E cuide deles. Cuide deles. Não os abandone na velhice. Porque tudo que eu planto, eu colho. Ame e respeite seus pais. Por pior que eles tenham sido para você, eles não negaram a sua vida. Porque Deus escolheu eles para você vir ao mundo. E se eles são seus pais, eles vieram para curar aquilo que você precisa curar dentro de você. Que muitas vezes é esse rancor que está aí dentro. E eles são as pessoas que Deus colocou na sua vida. Não foi em vão. Deus colocou para que você possa perdoá-los. Para que você possa então se tornar uma pessoa melhor através deles. Deus faz tudo certo. Então, essa pessoa que te dá um constrangimento, que te faz chorar, eles vieram para te curar. Cure o seu coração. Libere as pessoas que te fazem sofrer. Libere, porque daí você vai ficar uma pessoa leve. E perdoe. Um coração sem rancor, sem mágoa, ele vê Deus. Mas um coração cheio de mágoa, cheio de não perdão, cheio de desamor, ele não consegue esvaziar para que Deus entre, então Deus não entra no coração. Versículo 28. A testemunha depravada zomba do direito e a boca do perverso engole a injustiça. Veja, a testemunha depravada zomba do direito, a testemunha que fala mal, a testemunha que dá maus, né? Lembra que a gente já viu lá também que Deus Deus detesta, né? As 6 coisas que Deus detesta, né? Que é a língua mentirosa. Então a gente percebe, vamos fugir da língua mentirosa. Vamos evitar que nós façamos coisas que desaprova, que desagrada a Deus. Né? Vamos fazer as coisas que temor a Javé, amar o que Deus ama e odiar o que ele odeia. Não é odiar pessoas, porque Deus ama pessoas. Nunca esqueça disso. Deus ama pessoas. Então, voltando aqui, se você está desprezando seus pais, suas mães, você está desprezando a Deus. Porque Deus ama as pessoas. E nós temos que amar o que Deus ama. E para terminar, 29 versículo. Para os zombadores, varas preparadas. Para as costas dos insensatos, chicotes. Quanto mais a gente puder, né, orientar, mesmo que isso seja uma chicotada nas costas das pessoas, mesmo que isso seja uma vara para a pessoa, a gente tem que fazer. Por quê? Porque quanto mais eu corrigir essa pessoa, mais ela tem condições de estar conhecendo o Deus verdadeiro. E muitas vezes, essas chicotadas e essas varadas é você levar a palavra de Deus para a pessoa. Porque ele vai se considerar insultado por você. Então, procure cada vez mais levar a palavra, porque a palavra liberta as pessoas.
Então, corrija as pessoas. Como é que eu vou corrigir as pessoas? Através da palavra de Deus. Não tem outra correção. Para nós, esse mundo que somos cristãos, é só a palavra de Deus. A Bíblia não é para ficar fechada dentro de sua casa. A Bíblia é para ficar aberta e você ler ela todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Nós estamos fazendo aqui a reflexão apenas de provérbios. Mas você pode ler, além de provérbios, vai lendo outros. Principalmente, se você quiser começar para entender melhor Jesus Cristo, que é a própria sabedoria, comece a ler o Novo Testamento e vai indo. Mas leia também o Antigo Testamento. Porque você precisa saber conhecer as raízes. Você precisa ver que no Antigo Testamento eles já falavam dessa promessa. Lá em Abraão já Deus fez a promessa, e essa promessa era Jesus Cristo. Em Isaías você vai ver a promessa. Quanto que Isaías fala de Jesus. E eles, em determinado momento, fala que eles, dizendo, nós não veremos a promessa, mas nós sabemos que ela chegará. A promessa de libertação, a promessa de uma vida melhor, a promessa de uma vida eterna, porque até então o homem tinha se separado de Deus e Deus mandou Jesus para que a gente pudesse se unir de novo, fizesse uma unidade de novo com a Trindade Santa, com Deus. O homem unido a Deus novamente. E o pecado, a desobediência tinha desvinculado do amor de Deus. Mas agora, novamente, Deus manda seu Filho para que a gente possa ser um só nele. Então não tem como a gente não acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. E vida tem sangue. Vida tem movimento. Vida tem fogo do Espírito. Nós somos quentes, nós temos que estar quente, cada vez mais quente, para que a gente possa passar esse amor maravilhoso de Deus para com os filhos. Vai lá fazer sua parte, vai lá fazer o que você tem que fazer. Vai falar, vai anunciar esse Deus maravilhoso. E que Deus abençoe seu sábado, que Deus abençoe, que você, esse dia de hoje, que é o melhor dia da sua vida, não existe outro, ontem já passou, amanhã ainda não vai, não tá, tá por vir, e amanhã Deus pertence, e amanhã, quando chegar, vai ser hoje de novo. Então, hoje é o dia melhor que você tem na sua vida. Você acordou, você está com vida, agradeça a Deus. A Deus, nós te honramos, Pai. Nós te agradecemos por esse dia maravilhoso. E nós te louvamos. E nós dizemos a Ti, Pai, que nós vamos semear a Tua palavra àqueles que estiverem e que chegarem até nós. E aqui nós chegarmos até eles. Pai, mostre no nosso coração as pessoas que precisam de Ti, para que nós possamos dizer a eles a Tua palavra, o Teu amor, levar o Teu amor, levar o Teu carinho, levar a salvação que Jesus Cristo veio trazer para nós. Mesmo não sendo merecedores, Jesus veio e morreu por nós. Derramou sua última gota de sangue. Pai, eu te agradeço imensamente por esse amor maravilhoso de Jesus, por mim, por você. Jesus, humilde de coração, faça o nosso coração ser igual ao teu. Que nosso coração transborde de amor, transborde de alegria. Que o nosso coração não tenha rancor, não tenha ódio, não tenha falsidade. Limpe-nos, Senhor, de todas as maldades desse mundo, de todas as angústias desse mundo. Carregue-nos, Senhor, sobre os seus ombros, para que nós possamos ser cada vez mais fortes, fortalecidos no seu amor, para que o Senhor possa transbordar em nosso coração e que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Vai lá cuidar do que Deus deu de mais precioso, que é a sua vida. Cuida dela. Plante a semente que Deus plantou dentro de você, a semente da prosperidade, a semente de tudo mais que vem através da prosperidade. Vem os frutos maravilhosos. Deus abençoe você, sua casa, sua família e um bom sábado. Um beijo no coração.